processo que volta à estaca zero. Os terrenos da cidade desportiva envolvidos no polémico acordo de permuta com parcelas da Quinta do Outeiro vão ser expropriados e a proposta de aquisição por esta via, no valor de 802 mil euros, foi aprovada por unanimidade na reunião do Executivo vimaranense, a primeira depois das férias do verão. A decisão resulta do chumbo do Tribunal de Contas quanto ao desfecho de um negócio que soma já 14 anos com várias avaliações e modelos de aquisição. Tem sido um processo difícil, um processo complicado, que obviamente voltou agora, como disse bem, a uma fase inicial de recomeço, em que estamos a pedir, e é o que votamos hoje, e só isso, votamos hoje o pedido de utilidade pública para estes terrenos. E a avaliação que vai é na base de que os terrenos são agrícolas, porque no nosso plano diretor municipal estes terrenos estão classificados na Reserva Agrícola Nacional. E o perito oficial, o perito avaliador, teve a indicação por parte da Câmara Municipal de que deveria respeitar essa classificação do nosso PDR e avaliar exatamente estes terrenos nessa base como terrenos agrícolas. E avaliou-os na base de 12 euros o metro quadrado. E esta proposta na base de 12 euros o metro quadrado que nós remetemos para o início do processo de expropriação. A coligação Juntos por Guimarães questionou a avaliação que há 2 anos sustentava a aquisição amigável pelo valor de 2.900.000 euros. Como é que se faz com dinheiro público aquilo que não se faz com dinheiro privado, com o nosso? Alguém no seu perfeito juízo admite comprar uma casa, um carro, uma parcela de terreno e vai lá e agora, passado 2 anos, vai oferecer menos, eu nem sei fazer a percentagem, que são mais de 100%, para aí 300% ou 400% a menos. São 2 milhões de euros a menos, mas é que as pessoas normais não fazem com estas dimensões. Mas vamos pôr isto para as pessoas normais. Ninguém vai comprar um terreno que custa 200 mil euros, ou melhor, 300 mil euros, e afinal enganou-se, ele só custa 80. Ninguém, quer dizer, só se for um tolo, não é? Que não sabe fazer negócios, não sabe telefonar a ninguém e dizer, olha, quanto vale isto? Qual é o preço por metro quadrado nesta zona? Só um tolo. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que esta mesma Câmara tentou fazer com o dinheiro dos vimaranenses um negócio por 2,9 milhões de euros, que hoje nos propõe que façamos por 802. A CDU votou a favor da proposta, considerando que agora o importante é fazer tudo para encerrar o processo. Utilizou muito pouca transparência na compra e na aquisição dos terrenos e levou-nos para esta situação. Nós sempre defendemos, e temos defendido ultimamente, que é necessário pôr cobro a este processo, acabar com ele, ou seja, resolvê-lo. Acho que, tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas, este problema que veio hoje, este projeto para deliberar, tem a ver com a decisão do Tribunal de Contas e que, portanto, o processo voltou à estaca zero, mas está a ir por um caminho que devia ter ido logo no início e evitava-se alguns constrangimentos, algumas acusações, até de alguma falta de transparência e, portanto, acho que vamos pelo bom caminho e votamos a favor. Na reunião, a maioria socialista aprovou os impostos municipais a aplicar durante o próximo ano em Guimarães. As propostas mereceram o voto contra de todos os vereadores da oposição. A autarquia mantém a taxa de 5% no IRS, a taxa de 0,375% no IMI e as empresas vão continuar a pagar derrama em 2015, diferenciada em função do volume de negócios. O Presidente da Câmara reconheceu a existência de dificuldades, mas justificou a medida com o investimento necessário ao desenvolvimento. De médio prazo da Câmara Municipal a níveis obviamente equilibrados, mas está em 60 milhões de euros, era bom que não fosse, é uma dívida normal, mas se for menos tanto melhor, permite outra possibilidade, embora sendo dos melhores municípios financeiramente do país, mas mesmo assim, se nós conseguirmos baixar esta dívida tanto melhor, ainda são 60 milhões de euros. E depois também eu olho para o território concelhio e como todos vêem, os bimaranenses vêem, e há muitas estradas muito deterioradas, muito estragadas. E é preciso termos obras de intervenção e de beneficiação. E, obviamente, estamos prontos para o novo quadro comunitário, que nos exige com participações nacionais. E, obviamente, não podemos estragar o equilíbrio financeiro da Câmara Municipal, que se faz a nível da contenção da despesa, e isso é óbvio, para todos os bimaranenses veem isso, pelo menos é isso que eu sinto e é isso que eu faço todos os dias, é a contenção dos custos e também, obviamente, ter em conta que há um mínimo de receita que nós temos que obter para que tudo funcione. E é isso que estamos a fazer.
Era fácil baixar impostos, todos nós ficámos todos contentes em o primeiro, mas depois tínhamos o reverso desta medida, que é a Câmara não ter possibilidade de intervir em ações de promoção do desenvolvimento do Conselho. Os vereadores da oposição votaram contra as 3 propostas. Enfim, nós podemos estar todos em crise, mas uma empresa está bem e outra empresa está mal. O Governo está absolutamente depauperado, ou o país, por força da gestão que o deixou completamente de rastros, está a levantar-se. A Câmara de Guimarães tem tido as contas equilibradas. Nesse sentido, pode perfeitamente dar aqui um sinal à população, sobretudo numa altura em que está a crescer o ritmo de cobrança. Este é que é o ponto. Ou seja, nós não propomos que e nem proporíamos que mexêssemos nos impostos municipais por forma a que a Câmara perdesse receitas face àquilo que eram as receitas a que estava habituada. Nunca propusemos isso. O que propomos é que eles sejam descidos na medida em que vai tendo um aumento dessas mesmas receitas. Esse é que é o ponto. A Câmara alega que também tem que resolver alguns problemas financeiros e que precisa dessa receita. Diga-se de passagem, também nós percebemos perfeitamente que há aqui uma receita que é muito importante, cada vez é mais importante para a Câmara, o IMI, principalmente o IMI, na sua receita para poder executar um orçamento. E, portanto, há essa grande responsabilidade. Mas sabemos e podemos pensar numa ligeira redução, que nós só estamos a pensar num universo de 5%, estamos a pensar ali numa pequena redução de 0,025. Portanto, a Câmara neste momento está a aplicar 0,375, nós propomos 350. Portanto, é uma relativa, é muito curto, é 0,025 a menos do que é aplicado para o IMI. Em relação ao IRS, é uma partilha, ou seja, o IRS a Câmara cobra 5%, nós propomos 2,5% para os contribuintes e 2,5% para a Câmara, ou seja, é uma redução de 50%. Em relação às derramas, tendo em conta a situação financeira do país e económica, nós achamos que era, digamos, uma lefada de algum ar fresco para as empresas do Conselho, porque, independentemente da captação do investimento novo, nós também preconizámos, isso foi uma bandeira também da nossa campanha, preconizámos que era preciso e era necessário preservar a indústria e o comércio que temos. Ameaça ruir em Aldão levou o vereador da CDU a defender que a autarquia não pode ignorar a sua responsabilidade. A Câmara tem técnicos especialistas também em engenharia civil, em arquitetura, etc. E quando vão fazer uma vistoria de um edifício, tem que o dar como pronto para que o processo se encerre. Não pode ser de cor dizer, chegar lá a ver aquilo muito bonito, dizer, está tudo muito bem. Eu penso que tem que haver uma análise muito mais apurada do problema. A poucos dias do início de mais um ano letivo, a vereadora do PST quis saber se as escolas EB1 de Rendufo, Sou de São Salvador e Gonça vão funcionar. O Tribunal aceitou as providências cautelares apresentadas pela Câmara, contestando o encerramento, mas a decisão final não é conhecida. Uma situação que Helena Soeiro considera que deveria ter sido acautelada mais cedo. Tendo conhecimento da intenção e da decisão de encerramento de escolas em março, só em junho, na reunião do dia 9 de junho, comunicou aqui que iria interpor providências cautelares contra o fecho das escolas. Depois andou nas freguesias a reunir com a população. Só um mês depois é que interpôs a providência cautelar, que foi no dia 9 de julho. Ora, no dia 9 de julho já a atividade letiva tinha cessado, já as crianças estavam de férias. Nessa altura em que a Câmara, em junho, andou nas freguesias a reunir com a população, seria a altura adequada para estar a dizer à população qual seria o tal plano A e o plano B. Faltam poucos dias para o início do ano letivo e há alunos que ainda não sabem qual é a escola que vão frequentar no Conselho de Guimarães. A variação aprovou na reunião, por unanimidade, a intervenção hidráulica e paisagística a realizar na Ribeira de Cores, na zona das Hortas, estando já concluído o projeto iniciado no Parque da cidade.